Meus irmãos, a leitura bíblica, Romanos capítulo 3, 9 ao 20. Romanos, nós vamos ler todos juntos, amém? Todos juntos, Romanos capítulo 3, 9 ao 20. Faremos a leitura bíblica e depois, todos juntos, podemos frisar o texto áudio e também citar a verdade prática. Romanos capítulo 3, 9 ao 20. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá? Pois que somos mais excelentes, de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua atrás vendenosamente. Peçonha gaspes, sai debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Textual, meus irmãos. Por isso, vamos lá, todos juntos, textual? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus pode regenerar eficazmente o pecador. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma temática muito importante, ou seja, a lição bíblica, na sua totalidade, é importante. E nessa ocasião, a Igreja de Cristo impede do mal. Nós sabemos que não podemos, nem há viabilidade de negar esse assunto diante da existência humana. É uma realidade. O que nos cabe é, biblicamente, enfrentar esse mal. E de que forma nós podemos enfrentar este mal? Este mal, ele é enfrentado através da palavra de Deus, ou seja, do conhecimento bíblico. A partir do momento que nós buscamos o conhecimento bíblico, a partir do momento que nós traçamos dentro do entendimento, dentro de uma mente renovada pela palavra e não pelos conceitos mudando, nós temos condições de agir contra esse mal. Ou seja, nós temos algo que nos defende dessa maldade, ou seja, do império do mal. E vislumbrando essa condição, nós podemos perceber, vou colocar inclusive aqui na tela uma contextualização rápida, o cristão, ele não pode ser cristão simplesmente dentro da vertente da tendência familiar ou social. Nós sabemos que, se analisarmos todo o contexto do Evangelho, ou seja, do crescimento evangélico na nossa nação, e também como referência em outras nações, a exemplo do próprio Estados Unidos,
nós temos um crescimento que entra dentro de uma filosofia do tradicionalismo, ou seja, eu nasci evangélico, portanto sou evangélico, mas nunca aceitei Jesus como meu único Salvador. Entra-se no âmbito social e acaba sendo ou tendo, entre aspas, uma igreja social, uma igreja que não vislumbra a salvação, passa a ser um bem-estar social da igreja. Mas, muito ao contrário, o cristão, ele tem que ser cristão, pelo reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Ele tem que ser cristão pelo arrependimento, reconhecer os seus pecados e por uma renovação de entendimento bíblico, entendendo que ele é de fato pecador. Dentro do contexto que nós iremos perceber, o âmbito social traz um conforto para a pessoa, onde sente-se bem naquele espaço e acaba não entendendo, não participando de uma vertente salvífica, de uma vertente onde a salvação é o principal da nossa vida. E é justamente o que acontece dentro de um processo ideal de vida, dentro de um processo belo de vida, camuflado todo o império do mal, todas as coisas que vêm para destruir a soberania da igreja. Mas nós sabemos que a igreja é soberana porque ela é de Cristo. A igreja, ou seja, a instituição que não está embasada em Cristo, logicamente, essa sim, ela vai naufragar ao longo do tempo, inclusive no grande dia. Muito bem. Seguindo aqui os tópicos da lição, nós temos o ensino bíblico da natureza pecaminosa, também decorrente no tópico 2, temos a normalização do pecado, a teologia moderna e depois a normalização do pecado. E vou rapidamente passar alguns slides, nós temos já a prática da leitura, mas num contexto aqui de introdução. Meus irmãos, pecado tornou-se real. Nós sabemos que no contexto do universo, no interior que o Egito, existem algumas teologias que negam isso, está inclusive na lição, na humanidade, com o pecado do primeiro casal, e depois nós temos em cada pecador, quando nós pecamos, ou seja, não tem como fugir dessa vertente. E quando nós analisamos isso, nós temos a percepção de entender a palavra e reconhecer. Geralmente, dentro dessa terceira vertente, vamos dizer assim, a pessoa sempre tende a justificar. Cometemos o pecado, mas tentamos justificar o porquê disso. Eu cometi esse pecado porque isso. Mas nós sabemos que isso faz parte do item que nos leva ao arrependimento. Por isso, o arrependimento é necessário. Muito bem, seguindo aqui, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Quando nós analisamos aqui a definição do pecado, a universalidade do pecado, a corrupção total, nós temos algumas definições. Por exemplo, a definição do pecado à luz da queda do homem. Nós temos a tortuosidade, o desvio, ou seja, o desvio do objetivo, o desvio do alvo. Se analisarmos dentro da esfera geral da criação, nós vamos perceber isso da queda e decorrente de qualquer instituição que prima pela verdade, nós veremos isso acontecer na coletividade e também no contexto geral, ou seja, pessoas que desviam o foco da centralidade, ou seja, tem um desvio de entendimento e transgressão, impiedade, desobediência, iniquidade e também incredulidade. Quando nós paramos e analisamos esse contexto, nós logo vamos perceber alguns comentários, inclusive um deles, eu conversava com um irmão ao longo do percurso vindo de Guaxupé para cá. A questão, às vezes olhamos para as redes sociais
E nós deparamos com pessoas, né, com determinado intelecto social, com determinado, vamos dizer assim, estrelismo, né, de mídia, aonde eles dizem assim: olha, nós temos que mudar a Bíblia, nós temos que rever a Bíblia, nós temos que rever os atos do que de fato é a família, nós temos que rever de fato o que é a religião. Quando nós paramos para analisar toda essa questão, ou seja, essa indagação, nós logo vamos apontar a pessoa e discriminar, ou até incriminar e julgar as pessoas por esse ato. Mas se analisarmos bem, se formos mais a fundo, nós vamos perceber que essas pessoas, em algum momento, elas tiveram um contato com uma igreja evangélica, em algum momento da sua vida. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que não foi anunciado a essa pessoa o evangelho bíblico, o evangelho que transforma. Foi anunciado para essa pessoa o evangelho social, o evangelho do bem-estar. Inúmeras promessas foram feitas. Não foi pregado o arrependimento, não foi pregada a transformação, foi pregado apenas o bem-estar social daquela instituição, 100% terrena. E essa pessoa se decepcionou com a instituição. E quando decepciona com a instituição, qual é o primeiro ato de protesto? Ir contra aquela instituição. Ou seja, é justamente o que às vezes acontece por aí. A universalidade do pecado, né, dentro dessa, vamos dizer assim, realidade, ela proporciona, obviamente, o livre-arbítrio. E a pessoa não entende que para viver, de fato, a liberdade, ela precisa ter a disciplina. Várias pessoas entendem assim: olha, a liberdade total não precisa de regra. É o que nós vemos por aí. Não há regra na liberdade. Mas se entendermos bem o processo da criação, nós somos dotados de livre-arbítrio, contudo, com disciplina. Nós podemos, inclusive, perceber isso no próprio Gênesis 2, capítulo 15, 17, quando nós temos a referência: Deus tomou, ou seja, tomou o Senhor Deus, o homem, e o poço do jardim do Éden para lavrar. Então, o que nós vemos aí? Nós temos deveres: lavar e guardar. Existe um dever ali. Ótimo, bênção. E decorrente nós temos: e ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, livremente. Ou seja, tem direitos. Mas decorrente nós temos: mas a árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Não comerás. Tem uma restrição. Ou seja, na própria criação, na liberdade que Deus nos dá, tem restrição, tem ordem. E às vezes a sociedade quer pregar um liberalismo onde não tem regras. E a liberdade em Cristo Jesus, ela só é possível através da disciplina, através de uma ordem. Certamente morrerá. Se comer, certamente morrerá. Ou seja, há uma punição dentro dessa realidade. Não é uma historinha, é algo real. Quando o anúncio do Evangelho ele vem pela palavra, e ele vem provocando e confrontando o homem ao arrependimento, a possibilidade do homem dizer: logo, eu não quero arrepender, então também eu faço parte da sociedade. Mas quando vem com promessas que é infundado, não é bíblico, que não reporta a salvação, que não reporta o seu arrependimento, aí fica no bem-estar, aí acontecem as frustrações, um inchamento de igreja e pessoas decepcionadas e ampliando, né, as ações dos desigrejados, que 95% é por decepções religiosas ou por falta de interpretação do que é a essência. Então, a corrupção é total, o estado mental, moral e espiritual da natureza humana. Decorrente, nós temos a teologias modernas. E só para a gente poder, inclusive, você está dando um grupo de escola dominical aqui na sede, e eu coloquei aqui, só para a gente poder memorizar o pecado como alvo errado. Ou seja, o nosso alvo é Cristo.
Mas as vãs ideologias e filosofias podem proporcionar a mudança desse percurso, ou seja, errar o alvo. Então, o pecado é um alvo errado, ou seja, um erro, não tem como justificar. E por falta de ouvir, as pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade ela vai sempre confrontar, a verdade sempre vai nos tirar do conforto. Está bem, as portas estão abertas, ninguém se preocupa mais com isso. O que acontece? A palavra preocupa, a palavra ela vai exortar, a palavra vai corrigir, e ninguém gosta de ser corrigido. Quem gosta de ser corrigido? Quem tem sabedoria. Esse gosta da correção, porque a correção possibilita a construção, possibilita a edificação, possibilita um caminhar seguro. Então o ato de ouvir é muito importante. E depois nós temos também crer naquele que me enviou. Ou seja, o crer em Cristo não é possível mediante um espaço simplesmente social. O crer em Jesus é possível através da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, por isso que a Bíblia, ela é a nossa proteção contra as suas ideologias, contra o império do mal. Nós não vamos juntar, olha, o pastor Sérgio, permita que usar o pastor Sérgio como exemplo, vai fazer uma convenção e vai decretar a convenção. Olha, nós estamos enfrentando o império do mal. E o que eu quero dizer para os irmãos? Vamos fazer aqui uma comissão, vamos todo mundo enfrentar as autoridades que são impostas contra a igreja. Então, existe uma ideologia educacional contra a igreja, então vamos quebrar tudo. Vamos botar fogo, vamos destruir, vamos invadir as repartições e destruí-las todas. Vamos enfrentar com o nosso braço. Esse é o caminho? Não, é tudo que o inimigo quer, é tudo que o império do mal quer. Ou seja, que a igreja saia do certo e perca a razão. Mas quando somos convocados à oração, quando somos convocados a aprender mais a palavra de Deus, quando somos convocados a estudar a Bíblia, nós estamos realmente progressando, indo contra. Aí chega um jovem na universidade, ele fala assim: olha, eu vou desviar o meu foco. Porque o que eu aprendi na igreja, que talvez, entre aspas, em algumas situações, é muito raro, não me garante aqui, então eu vou desviar e vou me jogar nas vãs ideologias. É o que acontece, por incrível que pareça, 75% de acordo com a CPAD, de pessoas que vão para a universidade sendo cristãos se desviam. Mas o porquê que acontece? Talvez por falta dessa base. Mas se nós temos a base, a Bíblia, nós vamos chegar lá, vão falar, vão contra, pelo nosso exemplo, do nosso comportamento, pela nossa atitude, nós vamos mostrar, defender a nossa fé com muito diálogo e automaticamente assumir a posição. O cristão assumindo a posição sem se corromper, estando na condição, tendo como exemplo José, Daniel. As pessoas às vezes negam a condicionante bíblica ou da igreja porque justamente não tiveram estrutura. Nós vemos isso com muita frequência de irmãos também. Então, ouvir para crer e confessar. Não tem como justificar, eu pequei porque o irmão Alessandro veio. Um dia nós fomos tratar uma questão com um jovem, ele falou: eu pequei porque vocês não marcaram nada no dia desse evento. Isso é justificativa. Isso não tem como justificar. Errou, pecou, tem que ter a confissão. E, lógico, arrepender dos pecados. Existem pessoas justificando e não arrependendo do pecado. Então, o ato de ouvir é muito importante para todos nós. Muito bem, as teologias modernas, teologia do pecado social. Meus irmãos, é bem verdade que a igreja ela tem o seu papel social. Isso é importante. Mas o que nós vemos, em algumas circunstâncias, são instituições preocupando-se 100% com as ações sociais. E essa teologia, ela vem trazendo
uma igualdade social e justificando, dentro dos seus atos, que a pessoa que está, ou que é pobre, ou que tem dificuldade, ela está naquela situação porque vive em pecado. Nós temos, nessa condição, situações em que, se eliminar a pobreza, ou seja, reduzir a pobreza, também reduzirá o pecado. Não existe base bíblica para isso. Se todos nós aqui tivéssemos numa classe milionária, pode ter certeza que o pecado estaria presente. Não eliminaria o pecado. Então isso é, no meu entendimento, uma vã ideologia, do contexto aí do pecado social. Ou seja, são teologia que vem trazendo essa realidade. Ou seja, considerando o nível econômico, atrelando ao pecado. E não podemos estar distante disso, logicamente. Eu já ouvi pessoas numa situação falando: olha, irmão, eu estou passando por uma dificuldade porque eu devo ter pecado. Eu estou passando por essa condição financeira porque eu pequei. E eu estou aqui para ajudar, para fazer o que for preciso. Ou seja, ainda que ele tivesse que fazer o que for preciso, se ele não reconhecer, ele não terá a solução do problema. Eu pequei. Então, pastor Sérgio, pode mandar eu carregar essas cadeiras para baixo, para cima, que eu vou carregar e o pecado vai eliminar. Não vai. Esse sacrifício é em vão. O arrependimento é importante. Então, essa ideologia, ou seja, essa teologia do pecado social, ela não prevalece biblicamente. E é uma coisa linda de se falar. É uma coisa linda, pastor Jó, de se palestrar no segmento religioso. É o que todo mundo quer ouvir. É o que todo mundo gosta, dentro de quem não conhece a Bíblia e quem não vive a essência da salvação. Porque quem vive a essência da salvação entende perfeitamente essa realidade. A igreja, ela tem deixado, não no contexto geral, mas algumas ideologias religiosas, de pregar o evangelho da salvação, para poder entrar no âmbito social. E nesse corre-corre, o que acontece? A igreja deixa de exercer o seu papel para poder exercer um papel que não é dela, que é o papel político. Ela assume ou tenta assumir uma responsabilidade que não é dela. E acaba até criando, e se a gente for analisar a história toda, desde o começo, vai criar um império religioso, onde tem as definições. Isso é um outro assunto, mas só para pontuar, que é um cuidado. A igreja, ela não é uma agência política, ela não é uma agência de solucionar problemas urbanos. Existem as especialidades para isso dentro do contexto científico, enfim. A igreja, ela visa pessoas sendo acrescidas para o reino de Deus. Pessoas que vêm convertidas, ou seja, que vêm e se convertem ao Evangelho. E nessa realidade toda, o homem ele passa a ser a centralidade. O Cristo que fez o sacrifício para que possibilita a salvação é deixado de lado. O Senhor fica aqui por uns minutos porque a igreja tem outros assuntos a tratar. É mais ou menos isso que acontece dentro da teologia do pecado social. E, logicamente, decorrente a teologia da libertação. E muitos confundem essa questão, porque essa teologia da libertação ela tem aí esse vínculo socialista de Karl Marx. E eu falo enquanto, aqui nesse momento agora, só abrindo um parênteses, enquanto profissional da área da cidade, porque se não tomarmos cuidado, isso é o que impera, dentro do segmento de pensar a cidade. E há poucos dias agora, eu escrevi um texto para a Universidade de Campinas sobre o espaço da cidade. E, Alessandro, na hora que eu li, eu tive que rever todo, porque senão eu ia estar negando, e sendo influenciado por uma filosofia da igualdade social e assim sucessivamente. Então, nós temos que tomar cuidado do que nós falamos, do que nós escrevemos. Por quê? Porque
Isso está em todo o segmento, essa filosofia, essa questão marxista, ela está em todo o segmento. Nós temos que tomar cuidado e nunca deixar de apresentar a Cristo, nunca deixar de defender a Cristo. E essa teologia da libertação, ela vai proporcionar eu entender da forma que eu quiser. Por isso, nós temos aí o relativismo, a abertura do relativismo, do pluralismo, do culturalismo. Uma pessoa diz, a igreja evangélica não tem cultura. Irmãos, talvez seja a que tem a cultura. A que tem a verdade da cultura é que hoje você, inclusive, se você expressar em determinado contexto uma arte cristã em algum lugar, você pode ser criticado porque você está defendendo uma ideologia religiosa. Mas se você apresentar uma arte que é pecaminosa, ela é cultura, é rica em prosperidade cultural. Irmãos, isso é uma afronta, é o império do mal, dominando, querendo ofuscar o que de fato é a verdade. Meus irmãos, por isso que o investimento na educação cristã é importante. Por isso que o professor da escola bíblica dominical, ele primeiro tem que entender que ele arrependeu, primeiro que ele crê na Bíblia Sagrada, e primeiro, ou seja, tudo é primeiro, tudo é importante dentro dessa esfera, está atento ao aprendizado, em ouvir e aprender a realidade para poder ensinar. O que acontece? Olha, eu vou ensinar, mas eu não comungo com a filosofia dessa igreja, e a pessoa quer ensinar dentro daquela igreja. Eu fui convidado para dar aula numa instituição, a direção, o coordenador do curso falou o seguinte, essa instituição preza por essa ideologia. E se não concordar com essa ideologia, não está apto a ensinar dentro dessa instituição. E às vezes dentro da igreja, eu quero ensinar, mas eu não concordo com o batismo com o Espírito Santo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, e começa a fermentar. Os estudos, ou seja, colocar fermento e distorcer as escrituras. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, a escola bíblica dominical ela é importante, os ensinos da palavra de Deus é importante, e como se diz o pastor Cláudio Honor, a mais importante teologia é a teologia da igreja onde você congrega. Ou seja, que é aquela vertente de ensino. Não tem como ir contra. Eu não sou a favor disso, e está lá ensinando 350, 500 jovens dentro de uma vertente oposta ao que a igreja prega. Temos que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Muito bem, o liberalismo teológico, como eu disse, é um estilo de vida, de pensar dentro do próprio relativismo, uma visão progressista que também eleva a transformação da sociedade através da sua visão, e é mais ou menos assim, olha, esse liberalismo, como ele impera dentro do culturalismo, pluralismo, relativismo, e assim vai, é como se, eu cometi um exemplo, cometi um pecado, mas isso aqui a igreja condena, mas é a igreja que está condenando, a Bíblia não fala nada. Ou seja, talvez eu estou entendendo que a Bíblia não fala, mas ela fala. Aí, por falta de compreensão bíblica, eu vou para uma vertente onde nós vivemos confortavelmente dentro das instituições, não reconhecendo a mensagem do arrependimento, não querendo ouvir a mensagem do arrependimento e, de fato, vivendo um paradigma totalmente marxista. Irmãos, é um abuso eu falar isso aqui, mas nós estamos dentro de um espaço de estudo, dentro da escola bíblica dominical, mas se nós fizermos, com todo respeito, uma análise e abrir um debate dentro da nossa igreja, do nosso ministério, estou falando dentro da nossa igreja, quem concorda e comunga com isso, nós vamos encontrar muitas pessoas, principalmente na classe mais jovem, defendendo teorias, porque a universidade está influenciando mais, ou seja, as ideologias
mundanas estão influenciando gradativamente, né, a mente da pessoa. Na igreja, eu tenho 10%, um exemplo, de aprendizado bíblico. No ensino secular, eu tenho 90%. Então, fica desequilibrado. No ensino secular, eu sou atraído, eu tenho atração para o aprendizado. Na Bíblia, eu não tenho atração para o aprendizado. Um ponto, porque a Bíblia vai confrontar as minhas vontades. E no ensino marxista, ele vai ser favorável à minha vontade. Então, a carne prevalece sobre o espírito. Por isso que nós temos que arrepender constantemente. Eu já arrependi 100 anos atrás, temos que arrepender de novo. E sempre está aceitando Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, nos guarda na tua pessoa, nos livra, nos dá graça e vitória. Nós precisamos disso. A teologia do pecado social, da libertação e do liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina do pecado. Ou seja, nem existe pecado para a sociedade. Isso é bobagem, é coisa de pessoas extremistas. Irmãos, o pecado não é uma historinha, ele é real. Precisamos de arrependimento. A normalização do pecado, crise ética moral. Talvez nem precisa comentar, todos podem vivenciar, presenciar a crise ética e moral. Também a imoralidade sexual e a dessacralização da vida. Meus irmãos, isso é tão amplo que o pecado ele é tolerado, né, de uma forma natural dentro de uma sociedade, e nós percebemos que na vertente das práticas, como a própria moralidade sexual, nós temos vamos imaginar assim, um novo formato de interpretar. Tem pessoas que não conseguem vislumbrar o ato cristão e se diz cristão, porém vive dentro do pecado, sem o reconhecimento e o arrependimento, e criam, vamos imaginar assim, situações em que as pessoas são influenciadas e logo isso vai crescendo. Quando entramos nessa área, nós vamos perceber, e isso para a juventude no mundo não é nenhuma novidade, em um determinado momento eu estava ministrando uma aula dentro de uma universidade e 2 alunos, eles saíram da sala, sem pedir licença, saíram da sala e foram embora, e no outro dia, o professor da outra turma falou, olha, você viu que determinados alunos saíram da tua sala? Sim, saíram da sala, enfim, da minha sala também, da outra sala também. Eles tinham programado, em pleno horário de aula, em algum lugar, uma prática sexual entre amigos. Aí uma pessoa teve a coragem de dizer, olha, é apenas sexo entre amigos. Ou seja, a imoralidade bem tradicional, bem comum no meio da sociedade. E isso não tem problema nenhum. Aí eu falei, olha, mas você não tem uma namorada? Você não tem um namorado? Não, eles são, no caso, a moça, ele é o meu namorado e o moço, ele é meu namorado. Mas o que nós fizemos não é um relacionamento de namoro, é um relacionamento entre amigos. Ou seja, é o pecado operando livremente na mente humana, sem disciplina. Não, para que ter disciplina? É liberalismo total. É liberdade total, 100% de liberdade. Ou seja, não entende a disciplina. Não, eu quero comer da árvore, quero comer da ciência, do bem e mal à vontade. Não quero seguir as ordenanças bíblicas. Ou seja, a pessoa vive aprisionada. Tem uma pessoa, ele um dia chegou e falou, Eliton, eu pelo menos busco a relação sexual com colegas pelo menos 2 vezes por semana. Abertamente, dentro da universidade. Falou, mas eu vou na igreja, se eu tenho a prática 2 vezes por semana, eu vou na igreja 3 vezes. Na igreja tradicional.
Eu falei, não adianta nada. Eu falei, você vai na igreja, eu vou na igreja, se eu pequei 3 vezes, eu vou 3 vezes na igreja, e depois abre espaço para ele pecar mais 3 vezes. Irmãos, ou seja, isso é ausência de Cristo na vida do ser humano. É ausência da salvação. É ausência de entender que o Senhor Deus tenha as melhores coisas para nós aqui na terra e as melhores, enfim, na eternidade. O Senhor tem bênção para nós na terra, nós podemos usufruir de bênçãos aqui. Isso é bíblico. Deus tem bênçãos, mas nós temos disciplina, nós temos regras, e isso é importante. Glória a Deus, não podemos desconsiderar. Então, quando eu menciono isso, é realmente uma desvalorização da vida. A própria pessoa se desvalorizando, ou seja, a minha vida não é sagrada, a minha vida é algo qualquer. Eu estou aqui por uma casa, então vamos empurrando com a barriga. Eu estou aqui por uma mera coincidência. Eu estive em reunião há poucos dias, lá na cidade onde eu moro, com o secretário de saúde, e o secretário de saúde, ele falou, olha, eu estou muito preocupado, ele dizia, com os nossos adolescentes, as nossas crianças e jovens, em virtude da quantidade de ansiedade, ou seja, o nível de ansiedade que tem surgido no meio escolar, no meio da linha educacional e repercutindo, logicamente, no contexto da saúde. E ele dizia, olha, ele não é crente. Ele falou, eu vejo que é mais um problema de ausência de Deus do que qualquer outra coisa. Ou seja, a sociedade, ela necessita ouvir a palavra da verdade. Ela necessita receber uma palavra que proporcione um direcionamento. Em algumas ocasiões, no caso do próprio ato da conversão, a pessoa necessita de ouvir a palavra que vai confrontar a sua vontade, para que ele consiga enxergar, para que as escamas caiam dos olhos e ele enxerga o Evangelho de Jesus. Ele enxerga Jesus, o Salvador. Tem uma igreja em Guaxupé que teve a coragem de falar, olha, a nossa igreja tem um Jesus social, tem um Jesus socialista e tem um Jesus comunista. Uma igreja evangélica. Aí você para pensar, falei, poxa, e ainda citando algumas referências bíblicas, ou seja, mensagem totalmente distorcida, mensagem para poder, como o pastor disse ontem, comercial. É uma mensagem, não importa o produto, vou entregar um produto fajuto, para que todos saiam contentes, para que todos saiam alegres, e para que esparramem esse produto, para onde passar. E é um produto que tem, com certeza, data de validade. E vai vencer e vai deixar a pessoa decepcionada. A palavra de Deus, ela garante a vida eterna. É um produto que fala, não, eu não quero. É um produto que me confronta. A palavra de Deus é algo que está sendo apresentado e que eu tenho que mudar de vida. Então isso não serve. Isso é justamente para quem necessita e reconhece que precisa. Por isso que às vezes nós falamos, a igreja é um hospital. A pessoa às vezes chega no estado de urgência e emergência. E ela não vai escolher qual remédio vai tomar. Com certeza, se ela quiser sobreviver, ela vai receber ali uma medicação que está dentro da condição da urgência, dentro da condição da necessidade. E terá ali um processo de restabelecimento e vai sobreviver. Por isso que nós usamos essa expressão, porque a pessoa chega necessitada. E o Evangelho é, de fato, para necessitado. O Evangelho é para todos, mas geralmente quem reconhece é quem chega com a alma sedenta, que chega na igreja ou
o Evangelho chega até ele verdadeiramente como um ato de transformação, como um ato de arrependimento, como um ato onde a pessoa vai sentir a necessidade de arrepender e falar: olha, eu creio nesse Jesus que está sendo pregado, eu aceito esse Jesus. Há uma transformação e uma vida regenerada. Meus irmãos, é muito interessante aqui dentro desse último item, né, partindo aqui para a conclusão, quando se normaliza o pecado, sobra o quê? Uma crise ética e moral. Ou seja, quanto mais espaço nós demos para o pecado, mais amplitude terá o império da imoralidade, o império do mal. Por isso que nós precisamos constantemente ter uma prática, um devocional, um compromisso com o Senhor, um compromisso com Deus. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, desconsiderar o que está acontecendo. Uma pessoa me disse agora, há poucos dias: olha, essa lição não tem nada a ver. Eu falei: como não tem nada a ver? Essa lição é mais real, e essa lição está nos instruindo biblicamente a diretriz, o caminho que nós devemos tomar enquanto igreja, do que pode vir como pior. Ou seja, quando a pessoa diz que essa lição não tem nada a ver, porque ela confronta as ideias dele. Pode ter certeza, essa lição eu tenho convicção, logicamente pelo contexto bíblico, mas ela está dentro de um eixo altamente atual e dentro de uma necessidade que nós precisamos como orientação para tomar as decisões corretas enquanto igreja do Senhor, para não cairmos no secularismo, né, de uma identidade fajuta, de uma identidade sem compromisso. Meus irmãos, nós temos aqui a conclusão e temos a conclusão. Tem uma questão aqui que eu queria só apresentar rapidamente. Aqui dentro da perturbação, a relação pré-conjugal, a relação extraconjugal, a relação homossexual e a relação bestial. Meus irmãos, essa temática é aquela temática que hoje, dentro do segmento social, nós temos, entre aspas, veja bem, usar aquela questão politicamente correta. Eu posso falar, mas não posso ofender ninguém. Ou seja, eu posso falar, mas não posso confrontar ninguém. É bem verdade que todos os cuidados têm que ter. Mas analisando algumas questões, jurisprudências e tudo mais, quem é da área do direito vai poder mencionar isso melhor do que eu. Existem dentro dessa realidade as defesas, mas é mais ou menos assim, em um determinado momento nós vamos ter assim, olha, o culto de ensinamento. Ele terá, isso é só para poder compreender, será de portas fechadas, como a entidade, ou seja, a instituição de portas fechadas, para que o povo, sem transmissão alguma, para que o povo de fato seja orientado, né, sem que o som extravase, para que o povo de Deus seja orientado acerca da verdade e, de fato, né, resista às dificuldades externas. Ou seja, é como se fosse, entre aspas, uma sociedade secreta, aonde, né, o povo não sabe o que está ensinando em determinado momento. Né? Por quê? Porque é um fator de necessidade. Então eu não posso dizer. Então, se eu não posso dizer, o povo não vai receber o ensinamento. Se o povo não receber o ensinamento, ele não terá o remédio, ou seja, o antídoto contra o pecado. Então, como então receber esse ensinamento? Logicamente, que dentro das vertentes que possibilitam o anúncio da verdade, ou seja, dentro do próprio lar, dentro da própria igreja, né, no âmbito mais reservado, mas que o ensino seja eficiente, que o ensino seja de fato pregado, ou seja, ministrado para que todos nós tenhamos conhecimento. Só para poder fazer essa consideração. Meus irmãos, a igreja, conclusão, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo
o diabo e o pecado e a morte. Não pode ser outra igreja. Não pode ser outra igreja. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos ficar em pé, agradecemos a Deus, que possamos realmente ter esta lição, como a Bíblia define. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. O pecado não é a realidade da economia, o pecado não é a realidade do contexto social. O pecado é transgressão da lei de Deus. A corrupção mental, moral e espiritual, ela não é uma história fantasiosa para a palestra. Ela é presente e nós precisamos compreender isso. A mudança da ênfase do pecado original tem destruído a felicidade humana. Ou seja, tem tirado Cristo da primazia. E nós temos que entender que a obediência aos princípios bíblicos, ela reflete o caráter de um cristão. E a igreja do Senhor, ela tem por dever refletir o caráter de Cristo. E para isso, nós precisamos gradativamente, continuadamente, estarmos alicerçados na palavra de Deus. E nós sabemos que a igreja edificada sobre a rocha é uma igreja de origem divina, não é uma instituição social, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por essa escola bíblica dominical, obrigado por este momento tão importante. Senhor, obrigado. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que possamos, ó Pai, a cada dia exaltar o teu nome, que possamos a cada dia aprendermos a tua palavra. Senhor, que possamos dar ouvido, Senhor, a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação. Senhor, continue conosco, nos dando vitória, nos dando graça, guardando a tua igreja. Pessoas, ó Pai, possam aceitar Jesus, não pelo contexto social, familiar, mas aceitar verdadeiramente a Jesus, o Salvador. Pai, nós te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Continue sempre sendo aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, o nosso Salvador.